os caras. Pois é, mas se eles se convidaram, que bom, vá lá. Não é? Mas eu não gosto da Gazeta do Povo. Mas quando eles me dão um espaço, não é, para falar, eu falo. Há pouco tempo, semana passada ainda saiu, não é, eu escrevi umas 3 páginas e conversei 1 hora com a Gazeta do Povo, e daí saiu 3 linhas mais ou menos. Mas são as 3 linhas que eu garanti lá, não é, num espaço na Gazeta do Povo. Então eu acho que é um jornal, não é, que tem sérios problemas ideológicos. Mas não é possível fugir de toda e qualquer ideologia. Ou você é de uma, ou você é de outra. E daí nós devemos recobrir com um certo cuidado para nós não defendermos aquilo que nós não acreditamos e não queremos defender. Portanto, estar atento, buscando superar toda e qualquer ideologia, sabendo que não vai fazê-lo em nenhum momento, não é? Todos os dias, todos os momentos. Estar atento sempre, alerta sempre e ocupar os espaços. Guerra de posição. Falei isso lá na UniOeste, o professor veio me criticar depois dizendo assim, professor, isso é belicoso, você falar em guerra e tal, não é? A guerra de posição, ocupe o espaço que você tem. Você como não é, filósofo, como, no teu trabalho, ocupe o espaço. Eu falo de política, não vou falar de política porque vão achar que estou pedindo voto. Não peça voto. Não é? Eu não queria ter pedido voto e não quero pedir voto para ninguém, eu queria que você votasse. Pense assim, ó. Avalie o teu candidato, julgue o teu candidato, como dizem os republicanos, diferentemente dos liberais, julgue o teu candidato por aquilo que ele é capaz de fazer por Curitiba, pelo Paraná e pelo Brasil. Qual é o candidato que melhor representa, não teu interesse, tem a virtude cívica de ser capaz de abrir mão do teu interesse privado em nome do bem público? Qual é o que você julga, não o que prefere? Segundo os liberais, a preferência particular e privada, não. Julgue um candidato, julgue, não é, as tuas preferências, ou escolha coisas, julgando aquela que melhor contribua para o bem público. Mas o que é bem público? Isso é muito relativo. Use o bom senso, isso também é muito relativo. Pois é, por isso que estou dizendo aqui, não é, que não é tão fácil superar a ideologia. Eu não estou falando aqui de apenas 1 ou 2 ideologias. Então, olha, existe a direita e a esquerda. Eu acho que existe coluna do meio, coluna mais extremada de direita, coluna de esquerda, e eu acho que essa coisa está muito dissimulada mesmo. Né? Tem cientistas políticos, analistas políticos dizendo assim, no Brasil não existe mais direita e esquerda, pois para mim não passa de uma falácia, de uma enganação. Tem como julgar sim, ainda. E eu não estou dizendo o bem e o mal, eu não quero dizer que isto é bom e aquilo é mal. Eu acho que existe ainda direita e esquerda. Eu acho que ainda existe, sim, fortemente os liberais e os republicanos. E existe, especialmente, uma disputa de poder o tempo inteiro, e especialmente em ano eleitoral. Se a greve é política, obviamente. Não é? Se a imagem não é política, tudo é político. Não é? Eu gosto do Paulo Freire quando diz, ó, o ensino, o Carlos Alberto Faraco citou, o professor tem a responsabilidade de explorar esses embates. Paulo Freire diz assim, ó, ensinar, eu sou professor, não é? Ensinar é um ato essencialmente político. Por natureza, é um ato político. Quando nós educamos, quando ensinamos a aprender a ler, a escrever, a prestar atenção no meu discurso, no discurso do outro, como o Faraco diz, o professor tem o dever de explorar esses embates e chamar a atenção do estudante sobre essas disputas de poder. Quando eu faço isso, quando eu ensino a ler, quando eu ensino um analfabeto a ler, uma criança a ler, uma pessoa a compreender coisas que ainda não compreendia, dar um passo além daquilo que já compreendia, do conhecimento que já tinha, eu estou educando politicamente o sujeito. É sempre no sentido, não existe um ato não político, é sempre político, por natureza, e tem que ser assim. Você pode até dizer que não, mas o será. Não é? Então, a greve é política? Obviamente que é política. Não é? Talvez não seja eleitoral. E talvez seja eleitoral. Não é? A tua atitude é política sempre. Não é? Priscila, obrigado, gente. Desculpa se eu me alonguei, se eu não disse as coisas que vocês gostariam de ouvir, mas é isso que eu penso, no turbilhão de ideias aqui, essas coisas que eu consegui organizar. Os organizadores pediram assim, ó,
Professor, não faça uma fala tão técnica, porque talvez tenha gente que não entenda do filósofo Aristóteles, mas também não caia no senso comum. Eu tentei ficar no meio. Dizia, olha, Aristóteles fala uma coisa legal, Maquiavel também, mas na nossa vida prática o que ocorre? Então eu tentei não fazer uma fala acadêmica, não sei se eu sei muito fazer isso, mas também não ficar apenas no senso comum. Eu tentei ser virtuoso, ficar no meio, aí entre os extremos. Espero ter contribuído e gasto o tempo de vocês, que vocês não voltem para casa arrependidos do que vieram fazer aqui. Muito obrigado.